Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís, 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais um Camperiando. E hoje nós somos camperiar lá na Fazenda do Cabrito, na propriedade do senhor Noé Teixeira, onde está visitando também este local o nosso queridíssimo Odilon Ramos, ele que faz sempre o campo afora pela Rádio São Luís. Satisfação, Odilon, mas que prazer enorme tê-lo aqui no Camperiando. Prazer é todo meu, Luiz Oneide. Estive constatando ainda, nesta minha passagem aqui por São Luís Gonzaga, e aqui nós estamos em Pirapó, no Cerro do Cabrito, mas nesses encontros com tantos amigos e passando pela Feira do Livro, estive constatando assim não com surpresa, mas com muita alegria a audiência da Rádio São Luís. Eu te parabenizo, a ti, a equipe, pelo amor que esse povo tem pela emissora. Nós que somos radialistas da antiga, não é? E que temos muito apego à nossa profissão de comunicador, a gente fica muito feliz quando vê um veículo de comunicação ter tamanho prestígio. Eu estou muito feliz em estar contigo mais uma vez. O senhor faz parte dessa audiência porque tem colaborado muito, né, com o teu talento também para que todos os domingos pela manhã, das 6 às 8 horas, as pessoas já começam acompanhando a nossa emissora. Esse detalhe até me surpreendeu, porque tendo apenas um programa por semana e posicionado num horário, né, domingo cedo, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que me abordaram, que vieram conversar e me cumprimentar pelo programa Campo Afora. Então, isso também é um acréscimo. Não é? Agora, o sucesso da emissora como um todo, do veículo como um todo, é de entusiasmar a gente, e eu sei da tua dedicação e de como a tua equipe, não é, trabalha para isso. O senhor é natural da onde, Odilon? Eu sou de Caraá, que pertencia a Santo Antônio da Patrulha. Hoje é município. Hoje Caraá é um município emancipado, aliás, um dos municípios que esteve nos noticiários recentemente, quando daquelas primeiras ocorrências climáticas aí que causaram verdadeiras tragédias, houve mortes por lá e tudo, mas o Caraá é um cantinho abençoado. Até compararia com esse aqui de Pirapó. É uma cidade pequena, né, mas com muita natureza ainda preservada, é onde fica a nascente do Rio dos Sinos, e eu me orgulho muito daquela terra, da qual, aliás, eu sou o autor do hino do município. Deve ser uma honra, né, ser autor do hino. E Santo Antônio da Patrulha, hoje é a tua residência, o teu local? Eu moro em Santo Antônio, depois de ter passado uma longa temporada na Grande Porto Alegre, atuando lá em emissoras da capital, eu retornei para minha terra, já faz mais de 20 anos que eu estou lá de volta. Estou, digamos que num estágio acomodado da vida, né, onde eu, com a modernidade que hoje nos favorece o trabalho, eu tenho um estúdiozinho em casa, onde eu produzo o próprio Campo Afora, onde eu realizo lives nas noites, interagindo com o Brasil inteiro. Então, eu estou muito bem acomodado, né? Se a gente se contenta em ser acomodado, tá bom assim. Mas, de repente, a gente, às vezes... tem que dar uma chacoalhada. A gente tem uns impulsos, assim, de tentar dar uma chacoalhada. Bom, o senhor é cantor, compositor, poeta, radialista. E há pouco o senhor disse que é radialista das antigas. Isso. Quando que iniciou essa tua carreira como radialista? 1967. Eu tenho 56 anos de rádio, né? E eu não só sou radialista das antigas, Luiz Oneide, como das coisas, das atividades que eu desenvolvo, todas elas, a que mais me marca realmente e que me identifico é a de comunicador através do rádio. Então, se eu tenho que preencher um documento qualquer que pede profissão, radialista.
Tenho muito orgulho E disso. por quantas emissoras o senhor já passou? Tchê, Bom, hoje o senhor está em várias emissoras, né, com o programa. é difícil. Tá, mas o início, né? É difícil. Eu comecei na emissora da minha cidade, eu tinha 15 anos de idade, se chamava Rádio Sulina, hoje é a Rádio Itapuí, que também já migrou para FM e tal, mas comecei lá, depois circulei, Rádio Real de Canoas, Rádio Osório, que faz parte da rede aqui, não é? 2 vezes trabalhei na Rádio Osório, voltei para Itapuí não sei quantas vezes, trabalhei na Rádio Liberdade FM de Porto Alegre, trabalhei na Rádio Rural, agora extinta a Rádio Rural, que era da RBS, trabalhei em emissoras comunitárias, lá de Itapuã, morei 2 anos em Itapuã, na beira da Lagoa dos Patos, lá já querendo desfrutar, né, da natureza e tal, aproveitando e unindo o útil ao agradável. E trabalhei na Rádio Tramandaí, trabalhei numa emissora que era da Rede Transamérica, ali em Glorinha. Tchê, eu corro o risco de Falhar algumas. De omitir algumas. Rádio Metrópole. E essa veia poeta já começou junto com o rádio? Foi antes, foi depois? Isso vem antes, isso vem do meu pai. Meu pai era um poeta popular. Meu pai, mesmo acometido de uma doença reumática que o deixou paralítico, mas ele tinha uma veia poética maravilhosa. Ele era tipo o poeta cordelista, sabe? Escrevia décimas e pasquins, que eram manuscritos, e depois alguém pegava aquilo, levava numa gráfica, ainda do tempo da linotipia, né? Dos tipinhos de letra, imprimia em folhas tamanho ofício, e o meu pai, nas festas populares do interior, na sua cadeira de rodas, que os filhos o levavam, ele recitava aquelas poesias e as pessoas compravam. E aquilo ajudava, inclusive, na subsistência da família, né? As pessoas levavam, davam uma contribuição espontânea, cada um dava o que queria, e aquilo ajudava, inclusive, na subsistência da família. E o meu pai também, nessa condição de paralítico e tal, impossibilitado de trabalhar como fez enquanto teve saúde, ele me alfabetizou antes de ir para a escola. E então eu praticamente aprendi a escrever rimando, né, com as rimas do meu pai. Então vem de lá esta... E depois eu demorei um pouco a me atrever a mostrar a poesia que eu escrevia. A declamar. A declamar então nem se fala, demorou mais ainda. Mas escrever e mostrar o que eu tinha escrito... Escrevia e guardava. Guardava, escondia embaixo da cama numa caixinha, que um dia minhas irmãs, mais novas que eu... E o senhor lembra quem as viu primeiro? As minhas irmãs que vasculharam embaixo da minha cama e acharam aquela caixinha de segredos lá. Então não foi uma amostra espontânea da sua parte? Não foi. Tá, e o que elas disseram, o senhor lembra? A primeira, como tinha já ali alguma coisa endereçada a uma namoradinha e tal, a primeira reação foi bullying, né? Foi pegar no meu pé. Fiquei furioso, né? Talvez também uma das minhas primeiras, se não a primeira musa inspiradora foi a minha mãe. E depois eu lembro de ter escrito alguma coisa dedicada à professora e tal, né? Naquele iniciozinho, naquela pré-adolescência ali. Tá, o senhor, como compositor, como é que foi teu início? Pois é, também foi mais ou menos paralelo, porque eu tinha um grupo de amigos que já no tempo do segundo, que seria o segundo grau na escola, gostavam de fazer serenata. E a gente saía nas janelas das amigas, das colegas e tal, a cantar músicas românticas ali, isso no período da Jovem Guarda, músicas do Agnaldo Timóteo, do Agnaldo Raiol, do Moacir Franco, enfim, eram os temas das nossas serenatas. E ali eu me atrevi, mais ou menos por esse tempo, dos 15 anos, por aí, até um pouco antes, me atrevi a compor uma primeira canção para uma namorada depois de uma briga, né? Uma canção de dor de cotovelo. Me diz uma coisa, qual é a diferença, ou não tem muita diferença, ou para ti foi tranquilo, escrever poesia e depois escrever uma canção?
Eu penso que quando eu tento escrever alguma canção, ela praticamente brota junto, sabe? Ela já surge musicada, a poesia já surge musicada. Nem sempre, né? Mas quando a intenção é fazer uma música, ela já vem, a letra já vem junto com um esboço de canção. Eu arranho um violão, que não tenho coragem de tocar em público, mas que serve para escolher as notas e tal, para ir delineando mais ou menos. Para dar a melodia. Exato. Tá, mas e a parte de escrever, por exemplo, uma poesia que você vai declamar do que aquela que vai cantar? É bem mais fácil a poesia para declamar, né? Porque ela pode ser um pouco mais longa até, a letra, né? A letra de música tem que ser... E pode ser no improviso? Ou o senhor não vai muito no improviso? Às vezes eu brinco, sabe? De pajador, né? Que é o que faz versos de improviso. Mas eu não me atrevo a fazer assim publicamente e tal, eu não tenho coragem de fazer. Assim como a arte da trova, né? Que é do improviso também, que eu admiro demais, e o meu pai inclusive foi trovador, mas eu não tenho coragem de trovar em público, eu tenho medo de faltar a rima. Eu presenciei a tua admiração pelos trovadores, porque o senhor sempre encerra o programa resgatando, né, alguma coisa, né? Isso mesmo. É uma forma de... É uma forma de homenageá-los. Exatamente. Porque é uma arte não muito fácil, não, né? E o senhor está acompanhando esse cenário, está vendo que está aparecendo novos trovadores? Ou... Olha, tem surgido alguns, mas é impressionante como a gente ainda é apegado àquelas figuras mais antigas, aqueles discípulos do Gildo de Freitas, né? Assim como na poesia a referência é o Jaime Caetano Brown, digamos, né? Na trova é o Gildo de Freitas, e todo mundo quer ser Gildo de Freitas quando se trata de trovar. Tem surgido, mas tem uma geração intermediária, assim, e jovem mesmo eu não tenho visto, muito poucos. E o que deveríamos fazer para que o pessoal, ou seja, que brotasse mais novos trovadores? Pois é, tchê, eu tenho dificuldade eu vejo o pessoal realizar festivais de trovas, né? Recentemente fui apresentador de um festival em Cruz Alta, mas a predominância é dos mais maduros. Então, de cada 15 surge um jovenzinho, gurizote e tal, tentando trovar. Na poesia, por exemplo, eu me atrevi até a criar uma oficina de poesias, montar uma oficina com um pequeno histórico e tal, que tem o objetivo de estimular os jovens a escrever poesia, despertar neles esse espírito. Mas na arte trovadoresca, como eu não sou trovador, eu não tenho a receita, né, para formar novos seguidores dessa arte. A nossa conversa está boa, né? Não poderia deixar de ser, até porque o senhor tem assim uma tranquilidade em falar essa experiência toda, e depois até vou fazer uma observação que ouvi no YouTube, uma apresentação te chamando um dos maiores declamadores, né? O que isso representa para ti na tua carreira. Mas agora eu quero ouvir uma das tuas poesias, né? Então, o que tu sugeres? Quando a primeira oportunidade que eu tive de gravar um disco, foi na parceria do Carlos Cirne e Sônia Mara. Era uma dupla regionalista, romântica, que infelizmente os dois já são falecidos. Mas eles eram meus ouvintes na rádio onde eu trabalhava em Porto Alegre, e eu era admirador deles desde antes de vir do interior. Rodava as músicas dele lá fora, de repente recebo um telefonema e eles estavam me escutando e eram fãs também do meu trabalho. E nós nos encontramos e acabamos realizando uma série de trabalhos junto, né? Apresentações, animação, shows, e gravamos um disco, e ali foi a minha primeira experiência em disco. E eu gravei uma poesia romântica que retratava um momento, aliás, todas as poesias retratam algum momento da vida da gente. Na Beira da Sanga é um poema de saudade e um poema de amor. De Odilon Ramos.
na beira da sanga. Ali, na beira da sanga, naquela pedra bem grande, onde ao teu lado sentei, risquei com o meu canivete as iniciais do teu nome e o dia que te encontrei. Quanta lembrança bonita, um instante assim nos deixa para se recordar depois. Acho que até a sanguinha, passando naquela pedra, tem saudade de nós dois. O teu riso misturado com o riso da correnteza brincando nos pedregulhos, e os nossos pés dentro d'água alterando a voz da sanga, bulindo com seus arrulhos. Os teus olhinhos ariscos, acompanhando os meneios da dança dos lambaris, e indicando com a gente lá de cima de um pinheiro, gritavam dois bentevis. Abre a boca e fecha os olhos, e uma pitanga vermelha os teus lábios vermelhou. Sem dizer, roubei-te um beijo que foi o beijo mais doce que a minha boca provou. Vi teu rostinho corando, vi teus olhinhos brilhando de susto, medo, emoção. Vi outra sanga brotando da vertente dos teus olhos pro rio do meu coração. Hoje, ali na mesma pedra, ainda ouvi o riso da sanga que o teu riso me lembrou. E aquela felicidade foi semente de pitanga que a correnteza levou. Quanta lembrança bonita, um instante assim nos deixa para se recordar depois. Acho que até a sanguinha, passando naquela pedra, tem saudade de nós dois. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando pelo YouTube da Rádio São Luís e também aqui na 100.9, na segunda hora do Olho Vivo, às sextas-feiras. Odilon, no bloco anterior eu cheguei a fazer uma referência que, acompanhando uns vídeos no YouTube, um certo apresentador te chamou de um dos maiores declamadores do estado do Rio Grande do Sul e até, por que não, do Brasil, disse ele. O que isso representa para ti na tua carreira nesse momento? Essa coisa de maior, eu te confesso que não me encanta muito. Tanto que eu não participo de concursos, não é? Porque o concurso, o festival, que a pessoa vai lá para competir, é realmente para tentar ser maior do que alguém. Eu procuro ser melhor do que eu mesmo fui ontem, a cada dia, né? No aprendizado, ouvindo os outros e naturalmente praticando também. Mas eu realmente não me encanto com esta generosa, né, titulação que as pessoas me dão. Eu atribuo isso mais ao carinho que as pessoas têm por mim, né, e não considero, porque cada um tem o seu estilo, a sua forma, e cada um é o melhor, né, para si próprio naquilo que faz. Cada um dá o melhor de si. Então, eu, sinceramente, a comparação não me encanta. Mas diante dessa humildade, nós temos que também fazer alguma referência, né, que o senhor está cada vez melhor, né? Está que nem vinho, né? Tem vinho lá em Santo Antônio da Patrulha ou é só rapadura? A bebida originária de Santo Antônio da Patrulha é a cachaça. A gente trouxe, passamos lá com a Evelise. Tava boa que já não tem mais, né? A nossa cachaça tem assim, porque ela tem a mesma matéria-prima da rapadura, né? Quer dizer, vem da cana.
Então, houve um período em que Santo Antônio da Patrulha foi considerado um dos municípios mais industrializados do estado, mas isso quando se considerava um alambique ou um engenho de cana uma indústria. Então, realmente, as famílias, cada mini fundiário, cada pequeno agricultor da região tinha na sua casa um engenho de cana, tinha um alambique, tinha uma fábrica de rapadura. E hoje já não tanto, porque alguns empresários com uma visão, né, mais extensa passaram de certa forma, monopolizar. Então, tem 3 ou 4 marcas dos nossos produtos que são já com classe internacional para exportação e que acaba, então, absorvendo toda a produção. Os pequenos alambiques. Isso. Mas eu fiz apenas essa referência, mas o que eu gostaria mesmo de colocar, que talvez o anúncio deste apresentador, né, de que o senhor é um dos maiores declamadores, porque o senhor coloca sentimento na poesia, coloca a vida. E isso é uma característica sua. O senhor faz isso desde que começou na poesia, ou como é que foi? Sempre. Eu me inspirei muito inicialmente nas declamações do Jaime Caetano Brown. Depois nós tivemos um que eu considero que foi esse sim, se há de se nominar um maior declamador, para mim Marco Aurélio Campos foi o maior, porque ele reunia os atributos de uma voz fantástica, forte, privilegiada e muito sentimento, né, na arte de recitar. E inspirado neles eu criei, claro, o meu próprio modo de recitar e de declamar. Mas sempre digo, inclusive na oficina de poesias que eu tomei a liberdade de criar para estimular pessoas a escrever e declamar, eu digo que para que tu consigas transmitir sentimento, emoção, primeiro tu precisa sentir. Né? Não tem como, a não ser que tu sejas um ator e que sejas falso, que não seja sincero, não tem como tu transmitir uma emoção que tu não esteja sentindo. Então, esse processo é interessante. O poeta se emociona, coloca a sua emoção no papel, o leitor consegue captar essa emoção e trazer para si, para o seu sentimento, e só depois disso é que ele está apto, né, a recitar e a transmitir aos outros a emoção que estava lá no papel. Perfeito. E o campo afora, o senhor criou que momento? Faz um bom tempo, né? Aliás, nós temos uma testemunha aqui dos primeiros tempos do campo afora, quando eu visitei Santa Bárbara do Sul e conheci esta criatura encantadora que tu tiveste a felicidade de trazer para a tua companhia em todos os sentidos. E foi mais ou menos naquele período, nós estávamos nas primeiras edições, eu confesso que não tenho bem noção do tempo. Aí vocês visitavam as emissoras pessoalmente? Exatamente. Para poder... Visitei várias emissoras para vender o peixe, né? Para dizer o que a gente estava idealizando. Na época, nós tínhamos a promessa de um patrocínio muito compensador, um grande patrocínio da Eletrosul. E eu sempre esbarrei nessa questão do patrocínio nos departamentos de marketing das empresas. Eu chego na direção de uma empresa, a direção gosta do projeto, aprova o projeto, manda para o departamento de marketing e lá ele tranca. Ou para a agência de publicidade, lá tranca. Isso te frustra? Me frustra muito porque chega a me permitir uma suspeita de que isso acontece porque eu não ofereço nenhum tipo de jabá. De jabá. Ou porque não o conhece. Analiso talvez muito matematicamente. Eu não saberia dizer. A verdade é que eu já me adaptei a esta realidade, né? De forma que as emissoras me dão uma contribuição simbólica para me ajudar a manter esse trabalho. E detalhe, o Campo Afora é o programa que me dá mais trabalho para criar, para produzir, porque ele envolve pesquisa.
A cada programa eu tenho que rebuscar meia dúzia de livros, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que trazer conteúdo de fundamento, né? Que eu acho que isso é uma lei do comunicador, né? Da velha guarda, né? Deixar algum conteúdo, alguma aprendizagem, alguma coisa boa para quem nos dedica um tempo de atenção e nos escuta. Então, o Campo Afora tem esse propósito declarado, né? Eu tenho que deixar alguma coisa boa. Hoje eu estava ouvindo na Rádio São Luís, né? Ele estava observando que a receita da medicina caseira, que aliás foi uma coisa que me falaram bastante ali na Feira do Livro, né? Da medicina caseira, e a receita deste programa, desta semana, tratava do cabelo de milho, né, e as suas propriedades medicinais. Então, isso envolve busca, envolve pesquisa. Eu gasto um dia inteiro, pelo menos, para produzir um programa de 2 horas. Para quantas emissoras hoje? 46, entre 46 e 48 emissoras. Eu já tive até 80 emissoras. Depois eu cometi um erro estratégico, porque um cidadão de uma empresa que produz programas, que produz matéria para as emissoras, encampou, me pediu que eu entregasse a ele a distribuição do programa. E aí ele envolveu outros programas, outros produtos que ele tinha no pacote e tentou vender pacotes, e eu perdi a metade das emissoras que me transmitiam. Perfeito. Bom, e pelo fato de que o senhor produz esses programas, tem que conhecer também os músicos, qual é a tua relação com a classe artística do Estado? O senhor pesquisa, assiste, como é que funciona? Não, isso eu construí mais, eu acentuei mais no período em que eu atuei em Porto Alegre, porque ali é o tambor, né? Ali é onde tudo repercute. E aí eu apresentei programa de televisão, onde sempre eu conseguia trazer esses artistas e fui criando um relacionamento maravilhoso com eles, com as gravadoras, né? Era um veículo bastante poderoso, acho que posso mencionar, até porque hoje já não tem mais a mesma representatividade, mas era a Rádio Liberdade, que foi uma pioneira em programação nativista, e através dela, em torno dela, circulavam todos os artistas, e a gente comparecia muito aos festivais, transmiti muitos festivais, fui apresentador de muitos festivais, teve um período que eu era talvez o mais requisitado para isso. Então estabeleci esta relação fraterna com os artistas também, porque eles são pessoas sensíveis, não é? Na maioria dos casos, então há uma afinidade, há uma identificação que me permite ter essa busca. Na tua emissora tem um colega que frequentemente, quando eu recebo um pedido de música que eu relato ali, que eu não conheço ou não tenho, se ele tem no teu acervo, ele me manda. Então, os próprios colegas... Que é o Carlos Ramão. O Carlos Ramão. Faço essa citação aqui como forma também de gratidão, e também porque aqui na Feira do Livro, um cidadão, um cantor, disse, olha, eu tenho uma música que eu gostaria que tu rodasse, mas eu vou pedir para o Carlos Ramão te mandar. Então já existe até essa ponte, né? Eu não conheço essa referência. Eu não o conheço pessoalmente, detalhe, né? Mas ele é um grande parceiro. Perfeito. Vamos ouvir mais uma, agora não poesia, sim uma música. Uma música. Também foi uma das primeiras composições minhas que eu gravei. Se intitula Meu Rancho Coração, e eu acho que é um retrato, é um autorretrato cantado, né? Tentando mostrar quem sou eu. Meu coração é um rancho na colina, onde se abrigam sonhos e emoções. Se abre ao sol nascente, suporta temporais. Meu coração é um rancho, nada mais. Saudade às vezes vem dar o de casa, vou
roleia a perna e pede para entrar. A banca se mateia, hospeda-se e proseia, diz coisas que me gusta recordar. Fogo de chão, braseiro de ternura, que aquece a alma chucra de um peão. Peão, patrão, posteiro, companheiro, amigo, irmão, os donos do meu rancho, coração. Peão, patrão, posteiro, companheiro, amigo, irmão, os donos do meu rancho, coração. Se o vento à noite açoita os cinamomos e assombra sombras destes taquarais, meu rancho coração se fecha em oração e as almas tristes encontrem a paz. As portas dele sempre estão abertas a certos visitantes especiais, amigos verdadeiros, crianças, animais. Meu coração é um rancho, nada mais. Fogo de chão, braseiro de ternura, que aquece a alma chucra de um peão. Peão, patrão, posteiro, companheiro, amigo, irmão, os donos do meu rancho, coração. Peão, patrão, posteiro, companheiro, amigo, irmão, os donos do meu rancho, coração. E cada verdadeiro amigo, e cada parceiro de fé que cruza meu caminho, e cada novo sentimento que me brota da alma, é um novo dono do meu rancho, coração. Fogo de chão, braseiro de ternura, que aquece a alma chucra de um peão. Peão, patrão, posteiro, companheiro, amigo, irmão, os donos do meu rancho, coração. Peão, patrão, posteiro, companheiro, amigo, irmão, os donos do meu rancho, coração. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje estamos camperiando com o Dilão Ramos. Poderíamos estar camperiando nos estúdios da Rádio São Luís ou lá em Santo Antônio da Patrulha, eu prometo ir. Opa! Eu tive por lá, mas aí como a gente passou rapidamente, não te chamou. Vamos tomar um café com sonho lá. Mas na próxima nós vamos... Ah, tem sonho lá também? Tem, o Café com Sonho de Santo Antônio é famoso. É famoso. É famoso, é ponto de parada. A gente foi pela rapadura, acabou trazendo mais cachaça que rapadura, agora temos mais um motivo, né? Sim, o Café com Sonho. Temos mais uma... Faço questão de convidá-los. O senhor esteve aqui e exatamente o que eu queria fazer a referência para fechar é que nós gravamos, então, lá na propriedade do senhor Noé, agradecimento no a ele. Cerro né? do Cabrito, com sabiás de fundo musical, não sei se consegue captar aí, mas... A tua relação começou de que forma com o senhor Noé? Através da Maria. A Maria é a grande divulgadora e é uma amiga dos artistas e das emissoras de rádio. Ela faz um trabalho. Eu vou revelar aqui um segredo da Maria. A Maria tem 5 ou 6 celulares que estão permanentemente, cada um conectando uma emissora, e ela está em contato com os comunicadores
e ela faz essa divulgação. E o Noé estava recém formatando, eu acho que a primeira coletânea depois do retorno dele à lida artística, e teve a gentileza de me visitar em Santo Antônio da Patrulha, num estúdio que eu tinha, num prédio lá alugado e tal. Agora o estúdio é no meu rancho, é na minha casa, mas na época era no centro da cidade, e o Noé foi lá, juntamente com a Maria, e me fizeram uma visita e me levaram um acervo maravilhoso, né, que praticamente, boa parte foi reproduzido ali no espetáculo que ele apresentou no Coração Missioneiro, ali na praça, na Feira do Livro. Então, foi o primeiro contato. Depois disso, a gente se fez amigo e não perdemos mais contato. Eu já estive aqui mais de uma vez. Ele me dá o apoio de me levar até a emissora, de passear comigo. Eu conheci boa parte dos municípios aqui. O senhor está quase missioneiro já. Já estou quase missioneiro. Aliás, já tem gente que me chama de missioneiro, tamanha afinidade, né, tamanho o carinho com que eu sou tratado por esta gente e que eu retribuo. Tem gente que já me considera missioneiro. Mas não basta ser gaúcho, nem tampouco brasileiro. Como diz a música do Noé, né? É preciso ter um coração missioneiro. Então, eu acho que o meu coração já é um pouco missioneiro, sim, né? Por esta afinidade, por esta troca de afetos e por esse amor à terra que esse povo daqui demonstra em tudo que faz. E nesta passagem que o senhor esteve aqui, o senhor presenciou a Feira do Livro, né? O senhor Isso. também já foi patrono da Feira do Livro de Santo Antônio da Patrulha, Isso. de Viamão. De Viamão também. Algum outro? Não, nesses dois municípios eu já tive o Como é privilégio. que é a sensação de ser patrono de uma É Feira uma do Livro? responsabilidade muito grande, sabe? Eu prefiro correr por fora, sinceramente. Eu prefiro participar mais amistosamente, ir lá, levar meus livros, autografar. Alguém adquire, eu presenteio muito mais do que vendo. E passeio pela feira, né? Ontem eu acabei declamando em 3, 4 momentos lá na feira, né? Coisa que talvez se eu fosse o patrono não devesse fazer, né? Mas eu estava tão livre ali, tão à vontade, que cada um que me convidava eu já estava declamando. A função do patrono, ela é muito honrosa, sem dúvida nenhuma, mas ela tem todo nos exige, né, uma certa postura diferenciada, né, para abrigar a todos e de certa forma ser da mesma forma, do mesmo modo recepcionar, abrigar a todos. A patronesse que está aí, que ontem, aliás, na saída me presenteou um livro dela, está cumprindo esta função na minha maneira de observar, muito bem, mas é muito honroso. Mas eu, sinceramente, eu prefiro a planície. Perfeito. Há pouco o senhor perguntou se o cantar dos pássaros poderia ser ouvido pelos microfones, né? Talvez sim, mas já tem um toque de gaita no galpão, né? Isso aí faz parte da... Tchê, tu não faz Acho que esse ideia... tá dando para captar, né? Não faz ideia do que foi o dia de ontem aqui, nos preparativos para o show do Noé na Feira do Livro, o que foi o entrevero de gaitas, porque estão aqui os piazitos, né? Trazidos pela Vera Cerone, um projeto belíssimo da Vera, que retira crianças e jovens do mundo das drogas e os coloca no mundo da música. Uma coisa maravilhosa que tem como lema: no bolso de uma bombacha não cabe drogas. Então, tá cheio de gaiteiro aqui, cada um melhor que o outro. O Culiac, um colega radialista lá do Paraná, trouxe com ele o Luizinho, que é um fenômeno. O guri toca como gente grande. Então, nós estamos aqui tomando um banho de cultura musical. De cultura musical. Bom, e eu sempre faço na abertura, né? Acabei me passando, talvez até pela emoção de entrevistá-lo. Mas quantos livros, quantas poesias, enfim, quantos CDs na tua trajetória? Então, quando eu fui para Porto Alegre e fui atuar, então, num centro maior, numa emissora maior, aquelas poesias que eu tinha guardadas
numa caixinha embaixo da cama e que as minhas irmãs tinham me desmascarado, eu então já tinha quebrado o tabu. Eu mostrei a algumas amigas, pessoas apreciadoras da poesia, que me oportunizaram através de um patrocinador, de um amigo, o Adão Bueno, que é poeta também, declamador, mora lá em São Francisco de Paula, viu as minhas poesias e disse, não, vou arrumar um patrocínio para esse cara. Ele muito bem relacionado ali em Novo Hamburgo, me conseguiu uma transportadora que patrocinou meu primeiro livro, Vida e Verso. A partir daí, empolgado com a aceitação, eu acabei partindo imediatamente para outras publicações. Eu tenho 7 livros publicados. E os 2 mais recentes eu trago comigo aí. Eu não sei se já passei as mãos de vocês. Se não fiz, ainda tenho aqui alguns exemplares que faço questão de deixar. Que é 50 anos de poesia. É um resumo dos livros anteriores e com algumas inéditas também. E o outro é uma experiência diferente que eu fiz, que é Antes que me esqueça, que é resultado de um momento traumático da vida, em que eu estava apresentando um festival de músicas em Palmeira das Missões, o Carijo da Canção, e tive um apagão de memória. Num determinado momento, eu esqueci o nome do festival, o nome da cidade onde eu estava, o nome do hotel onde eu estava. Foi uma coisa preocupante. E embora eu tivesse tentado permanecer lá e apresentando o festival, eu estava na segunda noite, mas os médicos de lá se assustaram, me colocaram numa ambulância e me mandaram para Porto Alegre, onde eu passei internado 8 dias. E nesses 8 dias, como no dia seguinte eu já havia recuperado a memória, eu comecei a observar, era numa emergência, a gente estava em macas, né? Não tinha leito disponível, e então eu passei numa agenda a fazer observações do que ocorria naquele ambiente. Alguns dramas, né? Algumas coisas muito tristes, né? Quem passa por uma emergência está com problema. E algumas coisas engraçadas também, algumas passagens que certos pacientes protagonizam, né? Passados 10 anos, isso aconteceu em 2010. Passados 10 anos, em 2020, eu tive outro episódio de apagão de memória. E os médicos chamaram de isquemia transitória, isto é, um coágulo qualquer trava num vasinho sanguíneo do cérebro e deixa de alimentar aquela região ali da memória e tu esquece. Então, tanto é que eu tomo uma medicação, um anticoagulante, né, de uso contínuo, para ver se isso não acontece mais. Tem coisas que a gente até gostaria de esquecer, mas é sempre bom manter a memória esperta, né? Então, este livro, Antes que me esqueça, é um resumo dessas narrativas, né? São pequenas crônicas e no meio delas tem algumas poesias também. Eu tive o privilégio de ler e recomendo, inclusive. Até temos essas tuas obras lá. Obrigado. Olha, a nossa conversa tá boa. Tá boa. O senhor, como radialista experiente, poderíamos, né, seguir. E também como tem conteúdo, né, para a gente conversar. Obrigado. Mas eu te conheci, né, pela poesia. Porque nós tínhamos um colega na Rádio São Luís, Oswaldo Fraga, se estiver nos ouvindo. Olha, não tinha semana, umas 2, 3 vezes, ele tocava lá no final de tarde. Que diacho, eu gostava do meu curso. Vou te dizer uma coisa que me contaram lá na Feira do Livro. Me disseram que tu escondeste o disco. Não sei se fui eu, mas eu acho que quem te contou, não sei se não tem razão, né? Porque tocava todo dia. Me disseram que tinha um apresentador que rodava mais de uma vez no mesmo programa. É que ele tinha programado 1 hora e tinha 5, né? Ah, sim. Então ele chegava a tocar 2 vezes por dia. Eu abri o jogo agora. Então tem uma ponta de verdade nisso. Tem uma ponta de verdade. Não, mas ele escondia uma semana e depois na outra semana ele colocava, né? Porque aquela vez era disco mesmo, né? Isso, era CD. Então ele colocava lá na prateleira. Ele chamava de prateleira, né? Isso. Que beleza. Ele não escondeu para sempre, ele só retirava um Sim. pouco. Vou retirar um pouco. Para dar uma folga. Dar uma folga. É uma coisa impressionante. Eu faço uma live à noite, vou aproveitar para divulgar. Claro. Eu faço uma live no meu canal do YouTube
e na página Odilon Ramos Poeta do Facebook. E eu confesso que eu até me constranjo, porque não passa um dia sem que as pessoas queiram... E ora, se o programa, se sou eu que estou fazendo o programa, como é que eu vou me negar, né, a atender um pedido? E sempre tem alguém que não ouviu ontem e que chegou hoje e quer ouvir, né? E aí eu sacrifico os outros que já ouviram, que ouvem todo dia, né? Então eu estou agora adotando uma tática. Quando me pedem, eu faço isso que tu estás fazendo agora. Eu deixo lá para o finalzinho do programa, porque aí quem quiser cair fora, eu já fiz o programa todo. Mas é boa, né? É boa a poesia. É linda a poesia. Eu faço sempre questão de dizer, porque as pessoas atribuem a mim, as pessoas acham que eu sou o autor. Eu não sou o autor desta poesia. E não são poucas vezes que alguém chega e me diz: eu gosto muito das tuas poesias, mas a melhor poesia tua é Que Diacho Eu Gostava do Meu Cusco. E eu chego a me aborrecer, porque nas gravações, nos discos, na abertura eu digo: de Alci José de Vargas Cheuíche, Que Diacho Eu Gostava do Meu Cusco. O Cheuíche, outro dia, na Feira do Livro de Viamão, me convidou e nós recitamos a dois a poesia dele no palco lá da Feira do Livro. Foi um momento muito especial. Odilon, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender. Um abraço, sucesso e muita saúde, né? Eu quero agradecer a ti, Luiz Oneide, a toda a equipe da Rádio São Luís e de maneira especial ao público ouvinte que consagra a esta emissora uma audiência fantástica. E aqueles que carinhosamente nos brindam com a sua audiência. Muito obrigado. Campo afora, domingo, 6 horas da manhã. Não percam. De Alci José de Vargas Cheuíche, Que Diacho Eu Gostava do Meu Cusco. Entendo. Envelheci entendendo. Bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que vivente tem? Que diacho! Eu gostava do meu Cusco. Era um guaipeca amarelo, baixinho, de perna torta, que me seguiu num domingo de volta de umas carreiras. Eu andava abichornado, bebendo mais que o costume. Essas coisas de rabicho, de ciúme, vocês me entendem? Ele entendeu. Passei o dia bebendo e ele ali, no costado, me olhando de atravessado, esperando por comida. Nesse tempo era magrinho que aparecia as costelas. Depois pegou mais estado, mas nunca foi de engordar. Quando veio o meu guisado, dei quase tudo pra ele. Um pouco por pena dele e outro que nesse dia só bebida eu engolia, por causa dos pensamentos. Já pela entrada do sol, ainda pensando na moça e nas misérias da vida, toquei de volta pras casas. E vi que o Cusco magrinho vinha troteando pertinho com um jeito encabulado. Volta pra casa, guaipeca! Ralhei e ralhei com ele. Parava um pouco, fugia, farejava qualquer coisa, depois voltava pra mim. O capataz não gostou, na estância só tinha galgo, mas o guaipeca ficou. Botei-lhe o nome de Sorro, as crianças de Brinquinho, mas o nome que pegou foi de Guaipeca Amarelo. Mas nome não é o que importa. Bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que vivente tem? Ficou 6 anos na estância. Lidava com gado e ovelha, sempre atento e voluntário. Se um boi ganhava no mato, o guaipeca só voltava depois de tirar pra fora. E nunca mordeu ninguém. Nem as índias da cozinha que enticava com ele, nem ovelha, nem galinha, nem quero-quero, avestruz. Com lagarto era o primeiro, e mesmo pequenininho corria mais do que um pardo. E tudo ia tão bem. Até que um dia, azarado, o patrãozinho noivou e trouxe a noiva para a estância. Era no mês de janeiro, os patrão estavam na praia
E veio um mundo de gente, tudo em roupa diferente, até colar homem usava. E as moças meio peladas, sem ser na hora do banho. Imagino lá no arroio o retoço da moçada. Mas bueno, sou do outro tempo, das tranças e saia rodada. E até aí não tem nada, que a gente respeita os brancos. Olha e finge que não vê. O pior foi o meu Cusco, que não entendeu, por bicho, a distância que separa um guaipeca de peão da cachorrinha mimosa da noiva do meu patrão. Era quase de brinquedo a cachorrinha da moça. Baixinha, reboladeira, pelo comprido e tratado, andava só na coleira e tinha medo de tudo, por qualquer coisa acuava. Meu Cusco perdeu o entono quando viu a cachorrinha. Eles juro que a bichinha também gostou do meu baio, mas namoro só de longe, que a Cusca era mais cuidada que touro de exposição. Mas numa noite de lua, foi mais forte a natureza. A cadela estava alçada e o guaipeca atrás dela entrou por uma janela. E foi uma gritaria quando encontraram os dois. Achei graça na aventura. Até que chegou o Mocito, o filho do meu patrão, e disse para o Vitalício, que tinha fama de ruim: beneficia o guaipeca, para que respeite as famílias. Parecia até uma filha que o Cusco tinha abusado. Perdão, lhe disse, o coitado não entende dessas coisas. Deixe que eu leve para o posto do fundo com meu compadre, depois que passar o verão. Capa o Cusco, Vitalício. E tu, pega os teus pertences e vai buscar o teu cavalo. Me deu uma raiva por dentro. Descer assim, despachado por um piazito mijado e ainda usando colar. Mas prometi aqui pra dentro, mesmo filho do patrão, no meu Cusco ninguém toca. Pego ele, vou-me embora e acabou-se a função. Que diacho, eu gostava do meu Cusco. Bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que vivente tem? Campeei ele nos galpão, nos brete, pelas mangueiras e nada do desgraçado. No fim, já meio cansado, peguei o ruano velho e fui buscar o meu cavalo. Com o tordilho por diante, vinha pensando na vida. Posso entrar numa comparsa, mesmo no fim das esquilas. Depois ajeito os aperos e busco colocação, nem que seja de caseiro, se não me ajustam de peão. E levo o Cusco comigo, pois foi o único amigo que nunca negou a mão. Nisso, ouvi a gritaria e os ganidos do meu Cusco, que era um grito de susto, de medo, um grito de horror. Toquei a espora no ruano, mas era tarde demais. Tinham feito a judiaria. E o pobrezinho sangrava de fazer poça, e já chorava baixinho. Peguei o Cusco no colo e apertei o coração. O sangue estava fugindo, não tinha mais esperança. O Cusco foi se finando e os meus olhos chorando que nem criança. Que diacho! Eu gostava do meu Cusco. Bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que vivente tem? Nessa hora desgraçada, o tal Mocito voltou para saber pelo serviço. Botei o Cusco no chão, passei a mão no facão e dei uns gritos com ele. Com ele e com o Vitalício. Ele puxou do revólver, mas estava perto demais. Antes que a bala saísse, cortei ele para matar. Foi assim, bem direitinho, não tô aqui para mentir. É verdade que eu fugi, mas depois me apresentei. Me julgaram e condenaram.
Mas o pior que assassino foi dizerem que o motivo era pouco para o que eu fiz. Que diacho! Eu gostava do meu Cusco. Bicho não tem alma, eu sei bem. Mas será que vivente tem?